Olá pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri e hoje a gente vai falar sobre hipótese endossimbiótica. Vamos lá? Para nós entendermos a hipótese ou a teoria chamada de teoria endossimbiótica ou simbiogênica, nós temos que compreender primeiramente como são compostas, como são estruturadas duas organelas celulares muito importantes para o metabolismo energético dos seres vivos, que são os cloroplastos e as mitocôndrias. Bem, nós temos mitocôndrias e cloroplastos, são duas organelas que possuem material genético próprio, ou seja, possuem o seu DNA próprio, elas possuem RNA, esse DNA produz RNA, esses RNAs produzem proteínas próprias através de seus ribossomos. Então nós temos tanto em plastos quanto em mitocôndrias uma série de organelas e material genético próprio para fazerem a sua duplicação dentro de uma célula. Então, uma mitocôndria dentro de uma célula, ela é capaz de aumentar o seu número. Então, por exemplo, se eu tenho uma célula muscular e eu passo a exercer mais atividade energética, ela pode aumentar o número de mitocôndrias, porque ela tem um material genético próprio, ela tem ribossomos próprios e assim por diante. A mesma coisa uma célula vegetal, por exemplo, em que eu insira mais luminosidade sobre determinadas células da folha, ela pode aumentar a quantidade de plastos. Só lembrando que mitocôndrias são responsáveis por pegar uma molécula orgânica, como por exemplo a glicose. Essa molécula é uma molécula que retém energia nela, e a gente vai, através das mitocôndrias, pegar essa molécula e quebrar essa molécula. Para quê? Para liberar energia num processo que nós chamamos de respiração aeróbico. Então, o processo chamado de respiração aeróbico, feito nas mitocôndrias, é um processo, então, em que a glicose é quebrada, e quando a glicose é quebrada, ela vai liberar gás carbônico e água, absorvendo o oxigênio, certo? Então, isso seria o processo chamado de respiração aeróbica, na presença do oxigênio. Quebra da molécula orgânica, na presença de oxigênio, liberando gás carbônico e água e liberando a energia que o ser vivo precisa. Plastos são organelas que vão fazer nos vegetais e algas, vão fazer o processo de fotossíntese. Só lembrando que o processo de fotossíntese é a produção dessa molécula orgânica, principalmente a glicose. A planta, por exemplo, vai pegar gás carbônico, vai pegar água e a partir do gás carbônico e água, no processo de fotossíntese, absorvendo a energia da luz, ela é capaz de formar suas moléculas orgânicas e liberar no meio o oxigênio. Um detalhe muito importante para a gente entender teoria endossimbiótica. Pessoal, uma planta, ela tem tanto plastos quanto mitocôndrias. Na verdade, um vegetal, ele vai fazer tanto fotossíntese quanto respiração. Isso é um detalhe muito importante. Células como fungos, protozoários e animais, que são esses seres que a gente chama de heterotróficos, eles, na verdade, não têm os cloroplastos, mas têm as mitocôndrias. A diferença, então, de uma célula animal para uma célula vegetal é uma grande pegadinha as pessoas acharem que a célula animal tem mitocôndrias e a célula vegetal tem plastos. Até uma parte dessa frase estaria certo. Realmente, a célula animal não possui cloroplastos. Agora, a célula vegetal, ela possui tanto cloroplastos para fazer a fotossíntese e produzir suas moléculas orgânicas, como ela também possui mitocôndrias para quebrar essas moléculas orgânicas, liberando energia para o seu metabolismo. Então é um detalhe bem importante. Bem,
toda a hipótese endossimbiótica seria dentro das teorias evolutivas. Dentro dessas teorias evolutivas, nós temos que os seres vivos, os primeiros seres vivos, foram seres vivos muito parecidos com as bactérias que se tem hoje. Esses primeiros seres vivos possuíam uma célula muito semelhante a uma célula procarionte, né? Uma célula que não possui a carioteca, ou seja, não possui uma série de organelas membranosas. Tá? Muitos desses seres procariontes, que normalmente obtinham as moléculas orgânicas, seriam heterotróficos, obtinham suas moléculas orgânicas, quebravam essas moléculas orgânicas e esses primeiros seres vivos da hipótese que a gente chama de heterotrófica, que não produziam suas moléculas orgânicas, obtinham a molécula orgânica do meio. Certo? Absorviam essa molécula orgânica do meio. Tá? Como existem bactérias hoje decompositoras e assim por diante, que obtêm matérias orgânicas do meio. Esses seres, eles na verdade, normalmente eles seriam seres anaeróbicos. Então, a hipótese é de que os primeiros seres vivos eram muito parecidos com células procariontes, que se tem hoje, eram heterotróficos, ou seja, não produziam o próprio alimento, as próprias moléculas orgânicas, e não obtinham a sua energia através do processo aeróbico. Quebravam as moléculas orgânicas sem a utilização do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio foi surgir na nossa atmosfera quando algumas dessas bactérias passaram a absorver a energia da luz como produção das moléculas orgânicas, fazendo o processo de fotossíntese. Só que no processo de fotossíntese, pega a molécula de água para produzir a molécula orgânica e libera no meio o oxigênio. Ou seja, o oxigênio, segundo as teorias evolutivas, elas vieram, na verdade, dos seres vivos através do processo de fotossíntese. E esse ser só surgiu depois. Assim como alguns seres começaram a utilizar, alguns seres começaram a utilizar esse oxigênio para quebrar as suas moléculas orgânicas de maneira mais eficiente e surgiram então os primeiros seres procariontes aeróbicos, capazes então de utilizar oxigênio para quebrar moléculas orgânicas com mais eficiência e com isso eles adquiriram a capacidade de serem aeróbicos. Ao mesmo tempo nós tivemos um processo evolutivo em que alguns desses seres procariontes perderam a sua parede celular e começaram a expandir ao longo de milhares de anos as suas membranas, formando então uma célula com uma série de sistemas que a gente chama de endomembranas. E essa série de sistemas de endomembranas envolveu o material genético dessas células de maneira muito mais eficiente. Surgiram então as células eucariontes. Essas células eucariontes, com o núcleo organizado, elas na verdade acabaram por fazer um processo chamado de endossimbiose dessas bactérias aqui. E quando elas fizeram a chamada endossimbiose, quando elas absorveram essas bactérias que eram capazes de utilizar o oxigênio de forma mais eficiente, essas bactérias fizeram o que a gente chama de uma endossimbiose. Simbiose significa uma troca de favores, ou seja, essa célula maior, essa célula mais complexa, que conseguia capturar mais alimento, passou a proteger essa célulazinha aqui. E essa célulazinha, como obtinha, tinha um processo aeróbico, utilizava oxigênio, liberava mais energia, passou a ser protegido por essa célula e dar mais energia para essa célula. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma troca de favores entre esse carinha aqui, que virou uma mitocôndria dessa célula,
E a célula eucarionte, muito mais complexa, muito mais com sistemas de endomembranas e de proteção do seu material genético, e teriam surgido as células que depois, num processo evolutivo, formariam os protozoários, formariam os fungos, formariam todos os animais, que seriam células então que possuem a mitocôndria para quebrar o material orgânico, liberando energia de forma aeróbica, muito mais eficiente do que a anaeróbica. No entanto, aconteceu também um outro processo. O que seria esse outro processo? Algumas dessas células, além de terem feito a parceria com essa bactéria que virou uma mitocôndria, também fizeram uma parceria com essas outras criaturas procariontes que, na verdade, conseguiam captar a luz e fazer o processo de fotossíntese. Aí, então, esta célula que já tinha a outra bactériazinha ali que fazia a respiração aeróbica, passou a ter, além da mitocôndria, passou a ter o plasto. Então, essas células aqui possuem mitocôndrias e essas células possuem plastos. Então, essas células aqui deram origem a todas as algas que nós temos, que são algas unicelulares, assim como a todos os vegetais fotossintetizantes. Esses seres aqui, então, eles absorveram tanto as mitocôndrias quanto os plastos. Detalhe, pessoal, na verdade, uma vez um aluno me perguntou e eu achei muito interessante. Professor, mas se essa bactéria tivesse entrado também nessa célula, também tivesse feito a endossimbiose com essa célula aqui, hoje nós seríamos verdinhos, capazes de fazer fotossíntese? Não, pessoal, porque na verdade todas as nossas características que nós temos como um animal, de movimento, de sistema nervoso, de órgãos sensoriais capazes de nos fazer enxergar, ouvir, correr e assim por diante, eles se desenvolveram pelo fato de nós sermos heterotróficos e termos que nos movimentar para buscar o alimento. Os seres que adquiriram os plastos viraram seres que se tornaram os vegetais, que não têm que sair correndo atrás de obter o alimento. Justamente por quê? Porque eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então aqui foi a origem de todos os seres vivos que a gente chama de eucariontes, ou são eucariontes fotossintetizantes, ou são eucariontes heterotróficos, como protozoários, fungos e animais. Certo, pessoal? Tranquilos? Então essa é a chamada hipótese endossimbiótica, na qual um ser vivo fez uma simbiose com o outro, uma troca de favores com o outro e virou uma organela dessa célula eucarionte. Certo, pessoal? Grande abraço, até mais!